Vinheta de abertura. Palavra documentário escrita em caixa alta mostrada em contextos como cubos e ondas por fundos pretos e brancos. Escrito acima documentário, abaixo saúde do homem. Dia de sol, céu azul com nuvens. Floresta ao amanhecer. Homem caminha à beira de lago. Sentado em banco, homem toca violão. O que é masculinidade? Masculinidade é uma construção sociocultural do que é ser homem na sociedade, né? Como é que esse homem vai desenvolvendo ao longo da vida, essa criança, ela vai sendo educada, ela vai sendo Eduardo Chacora, psicólogo. De modelos, de crenças, do que significa ser homem. Homens correm, caminham e estão sentados em barco. Porque a gente tem um outro conceito que é muito importante, que é o conceito da masculinidade hegemônica, né? Que ele se traduz na representação de uma imagem de força, virilidade, sexualidade instintiva e autossuficiência, que oculta a vulnerabilidade do homem, influenciando a capacidade dele falar sobre suas necessidades de saúde. Homens de cabelos grisalhos na rua. Eu penso que a saúde dos homens envolve, em certa medida, algum nível de vergonha, a depender de como esse homem Guilherme foi criado. Nascimento Valadares, Para fundador alguns do Papo homens, de Homem. cuidar da saúde é visto como se fosse uma coisa de mulher, uma coisa de gente fraca, ou uma coisa para a qual ele deve recorrer só quando ele está quase morrendo. Mas não dá para generalizar, não dá para dizer que todos os homens se comportam da mesma maneira. A gente vê grupos distintos, grupos que já têm uma noção mais ampla de cuidado da saúde, o cuidado emocional, o cuidado físico, e a gente vê outros homens super resistentes, que só querem procurar o hospital como um último recurso. Ao não pedir ajuda, ele geralmente desenvolve quadros de enfermidade, né, que a gente chama de morbidade ou de mortalidade, precoces, né, exatamente porque ele não consegue se comunicar e pedir ajuda, pedir cuidado. Homem não cuida da saúde. Tem medo de médico. Não quer descobrir doença. Consulta é coisa de mulher. Eu não preciso de exame. Estou bem. Eu não tenho tempo para ir ao médico. As frases ditas formam nuvem de palavras. Será que os homens realmente não querem cuidar da saúde ou não têm acesso? Tem muitos homens que têm um nível grande de resistência. Então, quando você leva os caminhões, os trailers, os médicos, as médicas, enfermeiros, enfermeiras, enfim, quando você roda o Brasil criando e oferecendo a estrutura adequada, muitos homens vão sim nesses médicos, vão procurar ajuda. Com enxada, homem cava em gramado. Homens conversam. Estão reunidos em praça. A gente pode invisibilizar um grupo muito grande de homens que simplesmente não têm o acesso por condições socioeconômicas, por estar em cidades muito afastadas que não têm uma estrutura de saúde adequada, por ter uma política no trabalho que impede ou desencoraja o cuidado da saúde. Homem caminha pela rua. Nós encontramos em outros contextos também Muna Oddi, barreiras que os socióloga. homens criaram e que falam para a gente, agora só levo meu filho para consulta, eu mesmo não vou, porque eu senti que o pessoal lá, os profissionais de saúde, questionaram minha presença durante o expediente. Então, tem, por um lado, o contexto do trabalho, são homens, na sua maioria, que trabalham em base diária, né? Eles não têm um emprego fixo, portanto, não têm os direitos trabalhistas. Então, vamos retirar essa noção de que o homem é responsável pela sua saúde, é uma decisão individual, não é uma decisão individual, pode até ser em vários contextos, mas a gente precisa compreender essa complexidade. A estratégia de saúde universal, expressa pela resolução Ana Gabriela CB Sena, consultora da Organização Pan-Americana da Saúde, OMS. Ele tem como meta a ausência de barreiras geográficas, econômicas, socioculturais, de organização ou de gênero para o acesso universal, alcançado com a eliminação progressiva das barreiras que impedem que todas as pessoas utilizem os serviços de saúde integrais estabelecidos em nível nacional equitativamente. Quando nós pensamos na saúde universal, né, como eu disse... Francisco Norberto Moreira da Silva, coordenador de saúde do Homem, né? Ministério da Saúde. Tem que pensar nos aspectos socioeconômicos, né, nos aspectos culturais, né, assim, dos papéis esperados para homens e mulheres dentro de uma sociedade. Esses papéis, em geral, eles passam por questões familiares e intergeracionais, mas eles passam também por questões de rito de passagens
e de culturas muito específicas relacionadas às masculinidades. Então, vamos pensar, por exemplo, que em várias masculinidades a questão do cuidado em saúde ele é entendido de uma forma, né? E isso, vamos pensar na população ribeirinha, na população quilombola, na população indígena, na população cigana, né? Como é que essas populações de homens, nas suas masculinidades, elas entendem o cuidado em saúde? E daí a gente entende gênero, entende que Eduardo é perspectiva Chacora, de gênero, psicólogo. que é onde as doenças elas passam a ser entendidas com uma combinação de efeitos biológicos e socioculturais. As pessoas não adoecem só biologicamente, elas adoecem pelo comportamento que elas desenvolvem em vida, pelas atitudes, pelas escolhas que elas fazem ao longo da vida. Sem camisa, homem caminha em parque. Homem usa o celular. A gente cada vez mais descobre que o estilo de vida, isso é, ele muda tudo no nosso corpo. Isso a má alimentação, a boa alimentação, o cigarro, o álcool. Então, poxa vida, mas eu fumo Edson um pouquinho, Borges mas eu Júnior, bebo um pouquinho, urologista. mas eu como gordura um pouquinho. Mas esse pouquinho, mais pouquinho, mais pouquinho, dá um pocão. 1 mais 1 não é igual a 3, é igual a 6. Se potencializam. Então, realmente, o cuidado alimentar e o cuidado de hábitos é muito importante. Motoboy se espreguiça. Ele espera o sinal abrir. Homem usa celular. Ele está com fone de ouvido e cigarro entre os dedos. Durante o dia, o trânsito flui em Brasília. Homem com capacete de obras. No recorte etário da política, de 20 a 59 anos, o que mais tem matado a população masculina são as causas externas, né? A violência, os acidentes, né? Acidente de trânsito, acidente de trabalho, os homicídios, o próprio suicídio. Como segunda causa ainda nesse recorte, nós temos as doenças cardiovasculares, né? Como o próprio infarto agudo do miocárdio, os acidentes vasculares cerebrais, né? O que a gente chama de derrame, né? Comumente. Mas, em terceiro, a gente tem as neoplasias, né? Além de outras doenças, é claro que as doenças mentais também, elas têm crescido muito. Homens conversam. Um deles segura cerca com a mão. Homem de camisa verde e chaveiro no bolso. De todas as doenças que a gente fala, a obesidade é aquela mais comum. E a gente sabe que a obesidade traz uma outra série de problemas, com o aumento do diabetes, com uma alteração hormonal neste homem. A obesidade faz com que não só o organismo desse homem funcione mal, mas faz com que esse homem também tenha que usar algumas medicações, que elas são também deletérias. Os hipotensores, né, os antihipertensivos, as medicações por diabetes, lógico que elas melhoram a doença, mas elas também não são inócuas. Então a obesidade é uma doença, não só no homem, na mulher também, mas é uma doença muito, muito grave, porque isso abrange todo o sistema orgânico do homem. A síndrome metabólica que a gente fala, né, que é principalmente a obesidade na linha da cintura, associado à hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, isso é um fator muito importante. Os homens, eu já Cláudio tive pacientes Bovolenta Murta, coordenador do Centro de Referência de Saúde de ir ao do médico, não contaram para a família, né? E isso, infelizmente, acabou levando esse paciente específico, que me veio à memória, a perder sua vida por uma doença que era potencialmente curável, porque é um machucadinho no pênis, vai no médico, trata e você consegue ficar curado, sem precisar, inclusive, fazer nenhuma super cirurgia, uma cirurgia muito grande para tratar. Porque isso tem um princípio muito básico, que é você aprender Pedro a Maia, estar um pouco facilitador do mais, grupo Homens Essenciais. digamos que, observando o seu próprio corpo. Quanto mais distante eu me coloco em relação às demandas do meu corpo, essa dor de cabeça não é nada. Essa dor nas costas aqui eu acho que é normal. Como assim? Pode ser que seja comum, né? Ter dor crônica, o estresse está muito grande, ansiedade e depressão a níveis alarmantes, né? Mas como que eu vou conseguir cuidar da minha Ministério mulher, da cuidar Saúde. da minha família, se eu não consigo olhar Francisco para mim, Norberto se eu Moreira não da Silva, consigo me coordenador de nutrir saúde dentro do das homem, minhas Ministério da necessidades mais Saúde. básicas, né? Que está relacionado com uma boa hidratação, com exercícios físicos, né? Quando se fala de atividade de saúde do corpo, né? A gente fala de saúde mental, né? Quais são os hábitos que eu tenho para desenvolver uma boa saúde mental, né? Eu faço terapia, por exemplo, ou então, né? Como é que eu faço para me descarregar, pura e simplesmente, né?
política de que trata o caput deste artigo visa promover a melhoria das condições de saúde da população masculina brasileira, contribuindo de modo efetivo para a redução da morbidade e da mortalidade dessa população, por meio do enfrentamento racional dos fatores de risco e mediante a facilitação ao acesso às ações e aos serviços de assistência integral à saúde. A política nacional de saúde do homem, né, saúde integral, ela foi criada em 2009 e ela foi criada com a perspectiva de trazer os homens para a prevenção, a promoção, o cuidado e o autocuidado em saúde, né? Na época, os dados de morte, os dados de adoecimentos, eles se mostravam muito alto no país, e principalmente porque os homens que antes estavam, né, nas unidades básicas de saúde, que eram levados pelas mães, pelas tias, pelas avós, pelos pais, né, eles haviam sumido, eles apareciam, na verdade, já com um alto grau de complexidade, de doenças e agravos que a gente chama, né, instalados na rede SUS, mas para o cuidado especializado. Cerca de 60 milhões de homens brasileiros entre 20 e 59 anos passaram a ter acesso e conhecimento a uma política destinada para eles, pactuada e legitimada dentro do Ministério da Saúde em todas as instâncias regulatórias, né, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Tripartite, né, que é muito importante, o Comitê Tripartite de Saúde, e foi legitimada, altamente legitimada pelo sistema. No meu entendimento, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Homens é uma imensa conquista. Porque à medida que a gente avança no diálogo sobre gênero, a gente vai ver que os homens precisam de cuidado. Eu creio que a gente discute muito e com razão sobre todos os problemas, dores e violências que os homens causam. E eu tenho notado que à medida que o debate avança ao longo dos anos, a gente vai cada vez mais olhar também para uma dimensão que é o que os homens sofrem, o que eles passam, e como é que a gente cuida deles e ajuda eles a se ajudarem. Então, para mim, essa é uma dimensão essencial e, nesse sentido, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Homens é um imenso gol de placa. Homem usa celular. Homem de máscara dirige carro com mulheres a bordo. Casal de idosos. A gente sabe que muitas doenças crônicas elas têm a ver com a questão da prevenção e da questão das mudanças de hábitos de vida. E isso também passa, claro, por uma questão cultural. Então, a política, ela vem nessa perspectiva, né, da gente poder incentivar os homens a voltar para esse cuidado, né, esse cuidado integral da saúde, mas que ele possa ir às unidades básicas para que ele possa também receber orientações sobre os seus direitos, sobre os seus cuidados, que ele entenda qual é a rede que ele possui no SUS, e assim que ele pudesse, de fato, fazer um cuidado integral. Eu acho que a política ela entrou Eduardo Chacora, psicólogo. no imaginário simbólico dos profissionais de saúde e da população, no sentido de perceberem que os homens precisam de cuidados específicos, que existem cuidados, né, necessidades específicas voltadas para os homens, e que isso pode, de algum modo, contribuir muito para a melhoria da saúde deles, pode contribuir muito para que os profissionais de saúde tenham menos trabalho quando os homens estão envolvidos, e pode contribuir muito para a saúde das mulheres e da família, né, para as próprias crianças, para as próprias mulheres, para a própria comunidade, porque quando o homem ele começa a cuidar da sua própria saúde, ele começa a dar muito menos trabalho, né, para todos. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. Constituição da Organização Mundial da Saúde. Pessoas caminham pelo centro de Brasília. Homem jovem usa celular, está com sacola na mão. Homem ajusta celular próximo ao painel do carro antes de dirigir. Homem careca espera o sinal abrir. Não existe saúde sem saúde mental, que é uma premissa da Organização Mundial de Saúde. Temos o vício, infelizmente, o erro muito grande de separarmos a saúde fisiológica, física e a saúde mental, como se fossem duas coisas díspares. E não são. São intimamente interligadas. E por isso
a Organização Mundial de Saúde teve durante um ano reforçando a importância da saúde mental com esse ditado: não existe saúde sem saúde mental. Eu acho que a saúde mental ela é um problema, é uma questão que vem junto com a saúde, né? O que é saúde? O que é bem-estar, né? É um conjunto de coisas, né? Não é o coração tá batendo bonitinho, a pressão tá boa, o diabetes, a glicemia tá controlada. É sim é um conjunto. Então você pode estar com tudo isso daí funcionando e de repente você tem uma depressão, né? Isso não é saúde. Então se a gente pensa na saúde mental, ano passado a gente fez um estudo com mais de 40 mil pessoas chamado O Silêncio dos Homens. E a gente viu que 6 em cada 10 homens afirmam que hoje estão lidando com um distúrbio emocional. O ranking passa por ansiedade, depressão, insônia, vício em pornografia, vício em álcool, vício em jogos eletrônicos, que está cada vez mais crescendo. Então, quando a gente vê esse homem tenso, depressivo, ansioso, ele está mais irritável, ele tem menos controle de si e ele se torna mais violento. Então, ele vai afetar a família dentro de casa, ele vai ser agressivo com a sua companheira, com o seu companheiro. E isso é terrível. Então, a gente vê danos para o sistema público de saúde, para esse próprio homem que vai morrer mais cedo e para as pessoas que estão próximas, né? Porque fora a violência contra as mulheres, fora a violência de gênero, a gente vai ver também um alto nível de absenteísmo, homens que não vão ao trabalho porque simplesmente não estão se cuidando e no final das contas vão acabar perdendo mais dias de trabalho ao longo do ano. Homem com botas calçadas. Não Casal só a com saúde recém-nascido física, a em saúde parque. mental, mas a saúde dos relacionamentos, né? Tem muitas mulheres que estão querendo umas trocas mais, digamos, mais honestas com os Pedro Maia, parceiros, facilitador sabe? do grupo Homens que já não se Essenciais. identificam mais com um desenho de relacionamento afetivo parecido com a década de 80, com a década de 90, sem muito diálogo, entende? Então a gente o nosso objetivo é promover esse espaço para desconstrução, né? Para os homens que já sentem um chamado de opa, deixa eu me desconstruir um pouco aqui, porque estou adoecendo, as minhas relações estão precisando que eu seja mais assertivo. Como que eu consigo colocar o meu limite para minha parceira sem ser agressivo? A doença, ela afeta a sociedade, né? E por que ela afeta a sociedade? Porque um homem que está doente, ele não produz, né? Ele acaba sendo um problema Cláudio mais, em vez de ele Augusto, solucionar coordenador problemas, do ele Centro de gera Referência de problemas. Saúde do Homem. Não por conta, ele não é culpado daquilo que está acontecendo com ele, claro, mas ele acaba pesando para a sociedade como um todo. Ele deixa de ajudar a sua família, ele deixa de trazer sustento para a sua família, ele, por vezes, se tem um problema, né, com a depressão, um alcoolismo, enfim, ele acaba gerando ainda outros sofrimentos para as pessoas que estão à sua volta. Então, na verdade, as questões de gênero, elas influenciam nos riscos a que os homens expõem à sua saúde, né? Uma vez que interferem na forma na qual eles percebem e como eles utilizam seus corpos, né? Caracterizando-se como determinantes sociais de saúde que devem ser observados para a qualificação da assistência do cuidado. Você tem que entender como é que esses homens eles foram educados e quais são os gostos, as preferências, os hábitos, para que você possa entender também a maneira como eles adoecem e como eles podem vir a morrer. Segundo o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro aumentou em 3 meses no ano de 2019 em relação a 2018, atingindo uma média de 76,6 anos. Os homens podem viver até os 73 anos de idade e as mulheres podem chegar até os 80. Carros e ônibus passam em dia de sol. Homem dirige ônibus de transporte coletivo. Trânsito flui por Brasília. Infelizmente, homens estão mais envolvidos em violência de modo geral, então com armas de fogo, enfim, o que acaba reduzindo aí a expectativa de vida e ceifando muitas vidas ao longo dessa história. E finalmente ainda, né, quando eles ultrapassaram essa barreira da juventude, que é onde acontece, né, os traumas, os acidentes automobilísticos, enfim, a violência, quando eles chegam numa idade um pouquinho mais avançada, eles não se cuidam, não vão no médico, não cuidam do seu peso, da pressão, do colesterol, da próstata, então é realmente ainda mais difícil. Guilherme né? Nascimento E agora Valadares, pensando nas fundador do Papo de consequências, Homem. qual a consequência de homens que não cuidam da sua própria saúde? Bom, o próprio sistema de saúde fica mais sobrecarregado. Quando o homem chega só com uma condição de saúde mais grave, isso vai onerar o SUS. O SUS vai ter que investir mais. É um atendimento de emergência, um atendimento mais caro.
é uma cirurgia de alto risco, então onera o sistema de saúde. Esse homem morre mais cedo, a expectativa de vida dos homens no Brasil é 7 anos abaixo das mulheres, então muitas vezes isso pode significar que tem imunidade familiar que pode ficar desamparada, né? Porque uma das pessoas que está ali trabalhando, enfim, morreu mais cedo. Parque da Cidade, em Brasília. Luz do sol reflete nas águas cristalinas do lago. Toda forma de violência é, antes de tudo, uma agressão que a gente comete contra si mesmo, né? Nesse sentido, sim, a violência doméstica ela é uma violência que o homem comete contra si mesmo, sobretudo contra a sua companheira ou seu companheiro, né? E nesse caso a gente está falando de homens que são violentos não só com mulheres, mas com homens também. Mas geralmente são violentos com mulheres. Eu acho que tem isso a ver com uma dificuldade muito grande deles serem vulneráveis, deles pedirem cuidado, deles poderem demonstrar os afetos, deles poderem aceitar críticas, né? Então a violência doméstica, sim, a violência doméstica ela é mais um item muito importante nessa disfunção do que significa ser um homem de verdade, né? Tanto que a gente vê no país, nos últimos anos, como as taxas de feminicídio e de violência doméstica têm crescido. Jardineiros cavam gramado com o uso de enxadas. Na minha visão, os homens estão carentes de afeto e intimidade entre os próprios homens. A gente gosta de ter contato físico. Muitas vezes é desculpa para o contato físico, uma partida de futebol, a gente se esbarra, dá carrinho, se tromba e fica ali em contato o tempo inteiro, ou vai praticar uma arte marcial ou alguma coisa. Mas é interessante ver como em outras culturas nem sempre é assim. Por exemplo, no Congo, eu aprendi isso com um livro recente lançado pelo JJ Bola, os homens andam de mão dada normalmente quando são amigos. É uma expressão de afeto. Porque um paradoxo do poder masculino Eduardo Chacora, que muitas psicólogo. vezes os homens eles têm um poder, um suposto poder de decisão, de tomar decisões importantes pela vida dos outros, mas nem por isso eles se privilegiam em relação à sua saúde. Né? Essa coisa um pouco do arquétipo do herói, os homens eles morrem, eles gostam de morrer assim meio desenganados, ou meio como heróis, ou de maneira súbita, dramática, né? Tem alguma coisa shakespeariana aí no modo como os homens eles não cuidam da sua saúde e morrem de maneira trágica muitas vezes. Ciclista pedala por ciclovia de parque. Homem se exercita em barra. Se não houver uma catástrofe, um AVC, um derrame, um infarto, um câncer fulminante, todos nós vamos viver até 80 ou 90 anos. O importante é viver bem. Edson Borges Júnior, urologista. Precoce, a gente faz a cura dessas doenças. Ciclistas conversam. Mulher caminha com criança. A gente precisa de uma sociedade saudável em que todo mundo cuida da sua saúde e produz para a sociedade, né? Tanto no âmbito econômico, mas também no âmbito familiar, no âmbito de integração, de relacionamento, né? Cuidar dos seus parentes, amigos, família, enfim, filhos, né? Então é importante o homem se cuidar para que ele tenha não só o benefício próprio, mas também beneficiar aqueles que estão perto e que estão juntos com ele nessa caminhada aí da vida. Homem levanta recém-nascido para o alto. Ao fundo, o sol brilha. Então a gente precisa trazer essa reflexão, né, para a sociedade mais do que nunca, para a gente poder pensar se esses modelos masculinos eles estão sendo benéficos ou destrutivos. E se eles estão sendo destrutivos, não só para os homens, para a própria sociedade, né, para todas as pessoas que compõem a sociedade, né? E a gente precisa discutir isso, porque a gente precisa mudar, a gente precisa transformar isso, né? Como que a gente transforma? E como que a gente pode formar uma geração de homens que cuidam de si? Porque um homem que cuida de si naturalmente vai cuidar mais de quem está à sua volta, da família, dos amigos, das amigas, de quem trabalha com ele, da sua comunidade. Enfim, homens que cuidam, homens que sentem, são homens também. Tudo aconteceu no Réveillon de 2017. Eu estava na casa de praia de uns amigos, com os amigos bebendo, e aí fui levantar e senti um lado fraco, né? Um pouco dormente, sem firmeza, e embolei a fala. Aí eu digo, não é nada não, deixa, deve ter sido porque eu estava sentado, é uma cãibrazinha. Aí fiquei, né? Aí fiquei à tarde, e aí quando eu fui para casa de um outro amigo, chegando na casa do outro amigo, tive o mesmo problema. Aí eu estava com meu cunhado e minha irmã, eles me colocaram no carro, viram que eu estava com algum problema, me colocaram no carro,
e me levaram no pronto-socorro, porque eu estava próximo do pronto-socorro público aqui em Aracaju. E aí fui lá, aferiram minha pressão, fizeram um eletro. A médica disse, não, você não tem nada não, a pressão está normal, pode ir embora. Eu digo, tudo bem. Eu também não queria ficar naquele hospital. Aí, voltando, não, vamos para casa para a gente se preparar para o Réveillon. Aí, chegando próximo de casa, aí deu novamente o mesmo sintoma. Fraqueza e embolei a voz. Aí ele disse, vamos para outro hospital. Aí chegamos lá no hospital, a minha pressão estava 17/12, se eu não me engano, ou 17/13, não recordo agora. Aí o médico passou, fica ali tomando um medicamento para ver se ameniza, se baixa a sua pressão. Aí fiquei lá, tava lá com meu cunhado, aí fui ao banheiro. Na hora que eu vou ao banheiro, deu novamente, aí eu caí. Aí quando eu caí, aí já me colocaram no ambulatório, aí já pediram uma tomografia, eu fiz a tomografia e aí constataram que eu tive um acidente isquêmico transitório. Aí eu fiquei lá e providenciaram, me transferiram para uma UTI. Eu passei 2 dias na UTI e mais 3 dias no apartamento. E aí fui para lá e ele me passaram a medicação e disse, a primeira coisa, você vai ter que perder peso e fazer um acompanhamento. E a partir desse momento, eu tinha o hábito de todos os sábados e domingo beber. Hoje eu não faço mais isso. Depois que me aconteceu, eu não bebo mais. E mudei também os meus hábitos, né? Eu antes comia comida muito gordurosa, muito churrasco, comida salgada. Hoje eu não como mais. E não procurava o médico. Hoje, se eu sentir qualquer dor, eu estou no médico. E faço o meu check-up de 6 em 6 meses. Tá entendendo? E acompanho remédio. Eu posso atrasar tudo. De tomar o meu remédio, eu não esqueço. Créditos finais. Roteiro e edição, Jaciane Matos. Produção, Bárbara de Alencar. Assistentes de produção, Ana Rita Almeida e Luciano Oliveira. Imagens, Lúcio Ribeiro e Luiz Guilherme. Assistência técnica, Joserildo Júnior e Paulo Paz. Montagem e finalização, André Eustáquio. Direção de arte, Sérgio Coelho Júnior. Audiodescrição visual. Roteiro, Kainan Leão. Narração, Valmir Nascimento. Núcleo de programação, Roswazen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Flávia Soledade. Supervisão. Coordenação de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça Essencial 2021.